Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 27 de julho. O Distrito Federal já tem 45 casos confirmados da variante Delta, a mais transmissível do coronavírus. E segundo a Secretaria de Saúde, já existe transmissão comunitária da nova cepa. A ciência procura voluntários para participar de um estudo que usa anticorpos de quem já teve a doença no tratamento contra a Covid. A Polícia Federal apreende ouro e R$200 mil com suspeitos de contrabando. 3 pessoas foram presas. E ainda o sítio Burle Marx, na zona oeste do Rio, se torna patrimônio mundial da Unesco. É agora no Brasil TV. O Distrito Federal já tem transmissão comunitária da variante Delta da Covid-19, que é considerada a mais transmissível. Já são 45 casos confirmados e 3 mortes. O surto de Covid pela variante Delta no Hospital de Apoio de Brasília traz mais um alerta sobre como essa cepa é mais contagiosa. A unidade de saúde concentra 26 dos 45 casos confirmados no DF até o momento. Os infectados são servidores e ao menos um paciente que acabou morrendo. Diante de tantas contaminações, o Hospital de Apoio suspendeu as internações por 7 dias. A unidade, que fica no noroeste, recebe pacientes que necessitam de cuidados paliativos e doentes terminais. A Secretaria de Saúde disse que está testando servidores e colaboradores, além de isolar os pacientes já diagnosticados. Além dos contaminados no Hospital de Apoio, outras 19 pessoas foram diagnosticadas com a variante. São moradores de Planaltina, Asa Norte, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Sobradinho e Santa Maria. No total, já são 3 mortes. Segundo a Secretaria de Saúde, aqui no DF já existe a transmissão comunitária da variante Delta. Isso significa que o vírus já está circulando entre as pessoas e que já não é mais possível rastrear a origem da infecção e vincular a um caso ou uma região específica. A infectologista Ana Helena Germoglio diz que a maior abertura das atividades e eventos com aglomerações ajudam a propagar a cepa. Se eu tenho mais liberação, jogos, festas, bares, enfim, tudo reabrindo e voltando à suposta normalidade, se é que a gente pode chamar normal, mais de 1.000 pessoas morrendo da mesma doença todo dia. Então, à medida que eu tenho isso daí, aí eu somo uma variante que tem maior transmissibilidade, maior infectividade, né? É impossível a gente não relacionar essa permissividade que a gente está vendo agora. Na sexta-feira, um documento emitido pelo Hospital Regional da Asa Norte citou uma sinalização emitida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde sobre diversos pacientes suspeitos do acometimento pela variante Delta. Ficou definido que 12 leitos seriam disponibilizados para esse tipo de caso. E para isso, seria necessária a utilização de uma enfermaria e remanejamentos internos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cepa tem transmissibilidade até 60 vezes maior que a gama, identificada inicialmente no Amazonas e antes conhecida como P1. Além de ser mais transmissível, a Delta tem resultado em infecções com maior carga viral. Ontem, o Ministério da Saúde informou que está monitorando os registros da variante Delta em 10 estados e no DF, que é a segunda unidade da federação com mais casos, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, com 88 confirmações, e que, se necessário, vai enviar mais doses de vacina para Brasília. Então isso está sim no nosso radar, não definimos quantitativos, mas estamos de olho, dependendo desse estágio, da forma como apresentar, provavelmente mandaremos mais. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais detectaram 2 casos da variante Delta em Belo Horizonte. São os primeiros registros desde a mutação do coronavírus na capital mineira. A Flávia Cristine traz as informações para a gente. Essas amostras foram coletadas no dia 16 de julho e, de acordo com o pesquisador, já chegaram aqui ao Instituto de Ciências Biológicas enviadas pelo laboratório da Prefeitura, laboratório municipal, e já tinha essa suspeita de que era a variante Delta, que é considerada uma variante mais transmissível. E os contaminados, eles tinham acabado de voltar do exterior, vieram do Reino Unido. Até então, a gente já tinha um caso confirmado em Juiz de Fora de um contaminado que esteve na Índia, ou seja, os 3 casos aí identificados, eles estão relacionados a pessoas que estiveram no exterior
e que passaram aqui por Belo Horizonte. Não há informação, por exemplo, do estado de saúde dessas pessoas e também sexo, idade, isso a gente não tem informação. Essa notificação desses 2 casos já chegou até a Secretaria Estadual de Saúde e nós conversamos também com a Secretaria, que informou que tem ampliado essa pesquisa, esse sequenciamento para identificar essas variantes, tem investido nisso e diz também que tem um painel de monitoramento, é tudo online, que pode ser acessado diariamente para acompanhar quais são os registros e as evoluções aqui também no estado. Em relação à Prefeitura, a Prefeitura informou que os cuidados devem ser mantidos, seja por causa dessa variante, seja por causa do que a gente já conhece do coronavírus. Então, os cuidados, máscara e tudo aquilo que a gente já sabe, está mantido. E, inclusive, de acordo com o pesquisador aqui do Instituto, a vacina ela é eficaz contra essa variante. Então, cuidado e vacinação se já chegou a sua hora. O Ministério da Saúde confirmou a redução de 90 para 21 dias no intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer, como prevê a bula. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a mudança é para evitar a disseminação da variante Delta. Hoje, o secretário executivo, Rodrigo Cruz, detalhou como deve ser esse novo cronograma e disse que no mês que vem deve divulgar uma data sobre a mudança, que vai ser feita em conjunto com os estados e também com os municípios. Para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, essa antecipação só deve acontecer quando toda a população brasileira com mais de 18 anos tomar pelo menos a primeira dose. Em Salvador, a vacinação contra a Covid hoje foi apenas com a segunda dose. A aplicação da primeira dose continua suspensa por lá. A Prefeitura informou que está aguardando o envio de um novo lote de vacinas por parte do governo federal para então retomar a campanha. Olá, Marcelo. A aplicação da primeira dose segue suspensa em Salvador desde sábado, por causa do baixo estoque de imunizantes. Apenas a aplicação da segunda dose continua. Para quem tomou a vacina de Oxford AstraZeneca e tem data de retorno para a segunda dose até o dia 7 de agosto, houve antecipação para que seja completado logo o esquema vacinal. A expectativa é que Salvador receba até esta terça-feira 469 mil novas doses da vacina contra a Covid, tanto da Coronavac como também da vacina de Oxford. 2 lotes já chegaram ao aeroporto da capital baiana de manhã e outro lote é esperado agora à noite. A previsão, então, com a chegada dessas novas doses, é que amanhã já seja retomada a aplicação da primeira dose por idade a partir dos 34 anos. Assim como também deve ser retomada a vacinação em outros municípios da Bahia. E hoje foi anunciada uma novidade pela Prefeitura da capital baiana. As pessoas, os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos que tenham comorbidade já podem acessar o site da Prefeitura e fazer um cadastro para a vacinação contra a Covid-19. Mas a vacinação para esse público só vai começar quando for liberado pelo governo federal. Camila Oliveira, de Salvador, para o Brasil TV. Agora é lei na cidade de São Paulo quem se recusar a tomar a dose da vacina contra a Covid que estiver lá disponível no posto de vacinação vai para o fim da fila. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aprovou a nova lei ontem e já foi publicada hoje no Diário Oficial do município. A ideia é barrar os chamados sommeliers da vacina. Na prática, quem chegar em um posto e se negar a tomar a vacina, ao descobrir qual é o fabricante, vai ter que assinar um termo de recusa. O documento, então, vai ser anexado ao cadastro único desse paciente e, assim, ele não vai poder procurar um outro posto de vacinação. E só então vai ser vacinado depois que todos os grupos forem vacinados. Pesquisadores de Belo Horizonte estão à procura de voluntários para participar de um estudo que usa os anticorpos de quem já teve a Covid no tratamento contra o coronavírus. A Raquel Freitas tem as informações sobre os grupos de estudo que vão ser formados na capital mineira. Aqui em Belo Horizonte, esses medicamentos vão ser testados por 2 grupos da UFMG. Um aqui no Hospital das Clínicas e outro na Faculdade de Medicina, que fica logo aqui do lado, também na Avenida Alfredo Balena. Esse medicamento, ele usa anticorpos que atuam na defesa do organismo, mas são anticorpos sintéticos produzidos em laboratório. Eles atuam bloqueando a ligação entre os vírus e o receptor da célula. E como é que eles são feitos, esses anticorpos? Nesse tipo de tratamento, são usados como base anticorpos de pessoas que já tiveram a Covid-19. E aí eles são purificados, expandidos e são feitas as cópias
no laboratório. Esse tipo de medicamento ele já tem um uso bem consolidado na medicina, sendo usado no tratamento de pacientes, por exemplo, com câncer e de outras doenças inflamatórias. Para a Covid-19, ele teve o uso emergencial aprovado nos Estados Unidos e já está sendo administrado, não podem ter sido internados. Parte desses voluntários vai receber o medicamento e a outra parte vai receber um placebo. Moradores do Distrito Federal vão participar de um estudo mundial para avaliar a necessidade ou não de se tomar a terceira dose das vacinas da AstraZeneca e também da Pfizer. A Aline esperou meses e hoje conseguiu tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca. E ela já está de olho na data da segunda aplicação para garantir a imunização completa contra a Covid-19. Dia 15 de outubro, estou tomando a segunda dose. Se tiver que tomar todos os anos, vou tomar sem problema. Agora, os pesquisadores vão analisar a aplicação de uma terceira dose em voluntários que já tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da AstraZeneca ou que ainda não tomaram a vacina. A ideia é que esse reforço seja como uma superdose, com eficiência para combater novas variantes do vírus. Voluntários de 12 países, incluindo 200 pessoas aqui do DF, vão ser monitorados por um ano. Um dos pesquisadores do estudo, o geriatra Eduardo Freire, explica que o reforço terá como premissa um material genético mais completo do SARS-CoV-2. O objetivo é criar mais respostas do imunizante a modificações do vírus, que desde o início da pandemia surgem em diferentes partes do mundo. Agora, nesse momento em que nós estamos com um aumento dos casos de variantes e possivelmente variantes que terão ainda outras mutações, a ideia é pegar-se o conjunto inteiro de proteínas do lado de fora, aquela parte externa do vírus, visto que foi o local onde ocorreram as mutações, e utilizar como um mecanismo adicional, acrescentar à imunização já anteriormente recebida esse mecanismo. O estudo clínico vai avaliar a segurança, a eficácia e a imunidade do paciente com a terceira dose da vacina. Voluntários de outras 4 capitais brasileiras serão analisados, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Natal e em Porto Alegre. Os candidatos devem ter entre 18 e 55 anos e deverão se cadastrar pela internet. Profissionais de saúde e pessoas que estejam mais expostas à infecção com o novo coronavírus vão ter prioridade. Ao todo, 4.000 pessoas devem ser acompanhadas no mundo. Os trabalhos por aqui têm previsão de começar em 15 de agosto. Vai-se utilizar países europeus nesse estudo em que o nível de imunização está muito elevado, como é o caso da Holanda e do Reino Unido, e vai-se utilizar países da América do Sul que o nível de imunização não está tão avançado, como é o caso do Brasil, da Argentina, da Colômbia. Por quê? Porque a realidade de transmissibilidade do vírus é diferente. E a gente vai verificar com o estudo se a resposta será igual em pacientes submetidos a situações diferentes. A gente vai te contar agora que a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, proibiu o banho de mar na praia onde foram registrados 2 ataques de tubarão em apenas 15 dias. O Matheus Sampaio nos conta. Olá, Marcelo. O banho de mar está proibido no trecho onde, em 15 dias, houve 2 ataques de tubarão. No domingo passado, Everton dos Reis Guimarães, de 32 anos, foi mordido na perna, passou por cirurgia e segue em observação no Hospital da Restauração do Recife. Os médicos informaram que ele não corre risco de morrer. E 2 semanas antes, o auxiliar de serviços gerais Marcelo Rocha Santos, de 51 anos de idade, foi atacado por um tubarão e morreu. Então, ontem houve uma reunião entre o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, porque os incidentes ocorreram aqui no bairro de Piedade, Polícia Militar, Guarda Municipal, e o que ficou decidido foi que, a partir de hoje, por tempo indeterminado, foi interditado um trecho de 2 quilômetros e 200 metros entre esse local que a gente está agora, que é a igrejinha do bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, até perto do limite entre Jaboatão e Recife. A fiscalização vai ser feita por Guarda Municipal, daqui de Jaboatão dos Guararapes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e as pessoas podem até andar na faixa de areia, mas não podem entrar no mar, nem que seja no rasinho para molhar os pés. De acordo com o comitê, o CEMIT, quem fizer isso vai estar desrespeitando o decreto municipal e pode ser levado até para a delegacia.
Então todas essas medidas são para evitar outros incidentes com tubarões, porque essas ocorrências vêm sendo registradas desde 1992. Até agora, infelizmente, 26 pessoas morreram. Somente aqui, nesse trecho, onde em 15 dias houve 2 ataques, foram registrados 14 incidentes com tubarões e 7 pessoas morreram. Marcelo. 3 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que faz o contrabando de ouro para a Europa. A investigação começou depois que um agente da PF foi preso, suspeito de envolvimento nesse esquema. Esse policial federal que foi preso, ele era o responsável por ajudar que os criminosos embarcassem no aeroporto, ali na área de segurança, na área restrita, e então eles conseguiam contrabandear o ouro para a Itália. Então, depois dessa prisão, a PF começou essas investigações e conseguiu descobrir que a organização criminosa contrabandeava ouro de garimpos ilegais do norte do país. Nessa terça-feira, 130 policiais federais aqui do Rio, de São Paulo e de Minas Gerais participaram dessa ação. Eles conseguiram cumprir 3 mandados de prisão preventiva em São Paulo. Então, esses 3 presos foram em São Paulo. Os mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos nessas cidades. Aqui no Rio acontecem esses mandados na capital e também em Angra dos Reis. Durante as investigações foram apreendidos cerca de 17 quilos de ouro e joias avaliadas em mais de $1 milhão. E as investigações da Polícia Federal estima que entre 2017 e 2019 a organização criminosa contrabandeou mais de 1 tonelada de ouro para a Itália. A seguir, vamos te mostrar a festa na Baía Formosa, Rio Grande do Norte, cidade do medalhista de surf olímpico, ouro. A gente volta já. Brasil TV de volta e a gente te conta que o sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, recebeu hoje o título de Patrimônio Mundial da Unesco. O artista plástico e paisagista brasileiro foi autor de uma revolução, dá para dizer assim, que mudou para sempre a forma do mundo olhar para as plantas tropicais. 400 mil metros quadrados de natureza e paz. Casa, ateliê e laboratório de espécies de Roberto Burle Marx, que em 1949 comprou este sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Ele cultivou a terra com espécies tropicais, encontradas em viagens, inclusive para a Amazônia. Artista plástico e paisagista, projetou jardins como obras de arte. Quando Burle Marx começou a criar esta coleção de plantas, estas espécies tropicais eram difíceis de se encontrar, não eram usadas nos jardins, nem tinham interesse comercial. 70 anos depois, as espécies que ele valorizou hoje estão nos quintais e também nas casas de muitos brasileiros. Ele precisou criar o seu próprio repertório vegetal, né? A sua palheta, digamos assim, a partir da qual ele criaria as suas obras de arte vivas. E isso não existia. Nessa época, os jardins eram todos muito baseados nos jardins europeus. E as espécies que eram usadas eram espécies importadas. Eram rosas, eram gramados. Esse jardim causa um impacto muito grande no paisagismo em todo o mundo. Porque a partir da produção do Burle Marx foi que se percebeu o potencial estético dessa flora tropical e subtropical para a criação de jardins e parques. O sítio, agora patrimônio cultural da humanidade, é também um local de preservação. É um grande banco genético. Ele recolheu no sítio e cultivou e gradativamente ele foi aumentando essa coleção até que ela hoje em dia tem mais de 3.500 espécies. O legado de Burle Marx vai muito além dos limites do sítio. Existem mais de 2.000 jardins assinados por ele no mundo todo. As plantas que ele cultivou estão nos jardins da Pampulha, em Belo Horizonte, no Parque do Flamengo, no Rio, e em muitos outros lugares.
O dedinho dele está nas nossas casas, né? Nesse amor que a gente tem pelo esse mundo vegetal e também nos parques, né? Que são um alívio para a gente nesse tempo de pandemia. Poder caminhar num parque, num desses jardins maravilhosos, faz muita diferença. Dedinho bem verde. Bem verde. Muito bonito, hein? Vamos falar de tempo agora. No Rio Grande do Sul, teve uma noite de chuva, raio e granizo, principalmente no município de Getúlio Vargas. Olá, Marcelo. No Rio Grande do Sul, as chuvas de granizo atingiram as regiões norte e sul do estado no fim da noite de ontem. Pátios de casas e ruas ficaram cobertos de gelo. Em Sananduva, a prefeitura estima que 500 casas foram danificadas pelas pedras. O poder público está arrecadando doações, entre elas cobertores. Em Getúlio Vargas, outras 300 casas foram danificadas. Camas, móveis e roupas ficaram molhados pela água. Mais de 10 mil metros quadrados de lona já foram distribuídos. A prefeitura deve enviar telhas às famílias. Em Pelotas, na região sul, choveu mais da metade do esperado para o mês. Por lá, além do granizo, muito vento e raios. 6 cidades decretaram situação de emergência: Getúlio Vargas, Guabiju, Erebango, Estação, André da Rocha e São Valério do Sul. Voltamos ao estúdio, Marcelo Cosme. E preste atenção, a frente fria que avança sobre o Rio Grande do Sul deve derrubar as temperaturas nos próximos dias em várias regiões, inclusive nessas regiões pode ter geada, granizo, chuva congelada e até neve. A gente fala agora do Ítalo Ferreira, um surfista medalha de ouro, meu amigo. Pois é, o número 1 do ranking mundial do surf e agora também é campeão olímpico na estreia do surf durante os Jogos de Tóquio. A família do Ítalo, claro, e os amigos lá na cidade onde ele nasceu, viraram a noite, a madrugada, torcendo. E valeu a pena, porque veio a conquista. A madrugada começou com tensão em Bahia Formosa, cidade de 9 mil habitantes e de Ítalo Ferreira. Os pais do surfista reuniram a família para torcer. Uma carreata na cidade para comemorar a medalha de ouro que Ítalo tinha prometido para a mãe. Ele batalhou muito para chegar onde ele quis, né? Quando ele saiu, foi embora, ele me deu um abraço. Eu disse: meu filho, traz o ouro. Ele disse: manhã, eu vou trazer o ouro. E conquistou essa vitória, graças a Deus. Ítalo sempre foi muito ligado à família. Era o xodó da avó, Dona Mariquinha. Ela morreu em 2019, 15 dias antes dele conquistar o título mundial. Ele tinha muito amor, carinho por minha mãe. Não sei porque se era a maneira que ela tratava ele, entendeu? E às vezes, quando ele fazia algo de errado, que eu ia dar bronca, ela não aceitava. Quando ele ia para tinha algum evento, um campeonato, aí ela dizia, ela sempre era a mesma palavra que ela dizia: faça bonito, meu filho, faça bonito, meu filho. Ítalo Ferreira nasceu em 1994. Ainda menino, pegava as tampas de isopor do pai, que vendia peixe na praia, para surfar. Em 2015, ele lembrou como foi o início da vida no esporte. Minha família não tinha condições de comprar uma prancha porque era muito caro. Então eu arrumei um jeito de surfar e de me divertir. E eu encontrei aqui com uma caixa, com uma tampa de isopor. A tampa de isopor para as Olimpíadas, medalha de ouro! Valeu, garoto! Mas seu Luiz juntou dinheiro e Ítalo ganhou a primeira prancha aos 10 anos de idade. Logo de cara, o menino ganhou o primeiro campeonato da vida, um torneio local. Aos 13, Ítalo fez a primeira viagem internacional para competir, foi ao México. Em 2014, entrou na Liga Mundial de Surf, depois de se tornar bicampeão mundial Pro Júnior. 5 anos depois, Ítalo Ferreira se tornou campeão mundial ao bater Gabriel Medina na final. Mesmo com todas as conquistas, ele nunca abriu mão de morar em Bahia Formosa. Ítalo teve a vida transformada pelo esporte e quer fazer o mesmo com jovens aqui da região. A casa onde cresceu hoje é uma pousada, mas já está se transformando no Instituto Ítalo Ferreira. Foi nessa casa também que o campeão olímpico morou com a avó Mariquinha. Agora a medalha de ouro vem para dar mais esperança a centenas de crianças que sonham com o futuro no surf. Parabéns, que venham outras medalhas. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, sempre pelo horário de Brasília.
Boa noite e até amanhã.